8 éguas em pista, terminando as 7 éguas do campeonato. Das 7 a gente tem uma crescente nítida aqui quanto ao gesto, né? A primeira foi o destaque do campeonato, a égua de melhor gesto do campeonato. Depois a gente tem a égua castanha de segunda, a tordilha de terceiro, nessa crescente, né? Sem disputa entre as três. A primeira, sem dúvida, né, que destacou entre as demais. Depois a gente vem aproximando. A quarta égua ali dividindo o grupo, a quinta, a sexta e a sétima são animais que já pecaram um pouquinho mais na movimentação, né? Algumas ali um pouco mais na distribuição de apoio, mas ainda aqui a vantagem da sexta sobre a sétima égua, né? A sexta égua, se a gente for falar só dissociação, a égua extremamente dissociada, a égua da sexta colocação, né? Falar só dissociação, a gente enxerga realmente, né, os membros, os bípedes diagonais tocando o solo em momento distinto. Então, né, ela ganha da égua de trás pela distribuição de apoios. Hoje, né, a gente vê ela um pouquinho mais ampla, na montada ainda um pouco mais macia quando comparado com a égua de trás, e o movimento da mão um pouco mais semicircular, por isso a opção dela à frente. Entre a de sexta e a de sétimo, aqui, desculpa, quinto e sexto, aqui eu até falei, né, da égua da sexta colocação extremamente dissociada, mas a gente não julga só dissociação. A dissociação é um subitem do gesto, então a égua à frente também tem boa dissociação, a diferença já bem grande no movimento, né? Visto por frente, a gente vê já bem mais corrigida a quinta égua, de perfil já bem mais coordenada quando comparado com a égua de trás, a estabilidade de tronco é mais visível, a frente ainda mais bem postada quando comparado com a égua de trás, então está mais ajustada, está mais estável, está mais coordenada, está mais ampla e mais corrigida, por isso a opção. Entre a quarta e a quinta égua, aqui das duas éguas mais próximas quanto ao gesto do campeonato, né, a égua à frente é uma ligeira vantagem, né, em ambos os subitens do gesto, tanto pela dissociação um pouquinho mais dissociada e o movimento, né, a mão um pouco mais semicircular quando comparado com a égua de trás, o jarrete trabalhando um pouco mais adiantado, então tem um movimento coordenado, tem uma boa qualidade de movimentação, mas a perna ainda um pouquinho mais engajada, a impulsão é um pouco maior e a mão mais semicircular, por isso a opção da égua castanha. Entre a tordilha e a égua castanha, aí aqui, como eu falei, a gente já tem uma crescente, né? A primeira foi o melhor gesto, depois de segundo, depois de terceiro, de quarto. Então, a de terceiro leva vantagem na dissociação, hoje na sustentação da frente, no ritmo, né, a regularidade durante a apresentação. A égua de trás, né, na montada, a gente vê que ela altera um pouquinho, tem hora que ela antecipa, então a égua da frente a gente já tem uma confiança um pouco maior, né, no apoio do bocado, está um pouquinho mais descontraído, está mais à vontade, a frente mais bem sustentada, e aí, como eu falei, mais dissociado e o movimento ainda mais coordenado por essa opção. Entre de segundo e de terceiro, aqui a gente já tem nessa crescente, além do gesto, a atitude, né? A égua de terceiro, nesse comparativo dos três animais, é o que inverte um pouquinho a borda ventral do pescoço. Então a égua à frente está mais reunida, ela usa, né, mais a musculatura superior do pescoço para sustentar a frente. A égua de terceiro a gente vê que já usa a musculatura inferior, por isso que dá, né, aquela inversão. Então a égua da frente a gente vê essa obliquidade de frente, né, um pouco mais, com a coluna já um pouco mais flexionada. E aí é onde facilita essa distribuição de peso, esse deslocamento de peso posterior, a perna mais engajada, por isso a opção da égua castanha. E entre a de primeira e de segundo, mas sem dúvida que a de primeiro foi a referência, né? Como eu falei, a gente já vê perna mais engajada do que a castanha, tronco mais estável do que a égua castanha, na montada um pouquinho mais macia do que a égua castanha, que é justificado pelo diagrama mais bem distribuído, pela perna mais engajada, pela reunião mais evidente, pela obliquidade, frente ainda melhor quando comparado com a égua de trás, né? E principalmente, né, o grande ponto da disputa aqui, o grande ponto do desempate desses animais foi a distribuição e a maciez, por isso a opção da égua tordilha. Pode parar? Parabéns aos proprietários, parabéns também